Olá meninas, estou de volta com os nossos vídeos tutoriais. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, sou maquiadora e cabeleireira e vou trazer para vocês dicas de maquiagem, de beleza, um pouquinho do meu dia a dia. Espero que vocês gostem, que vocês me deem uma força aí pro canal crescer, tá ok? Se vocês gostarem dos vídeos, dá um like, compartilha nas redes sociais e não se esqueça também de se inscrever no canal para vocês estarem recebendo nossas atualizações de vídeos novos, tá ok? Um beijo e fica com Deus. Então, trouxe hoje uma proposta de maquiagem para pele morena. Eu espero que vocês gostem. A gente vai dar início na maquiagem sempre pela sobrancelha, tá? Eu gosto de começar pela correção da sobrancelha. Vou utilizar a sombra Expresso da Mary Kay, tá ok? Pincelzinho chanfrado, que é esse que tem uma angulação ali. É um pincelzinho mais durinho, fecha. A gente vai corrigir e preencher a sobrancelha. Cuidado para não pesar demais a mão aqui, com muito produto, para não ficar aquela sobrancelha muito artificial, que não fica legal, tá? Se borrar um pouquinho, não tem problema, porque depois a gente vem com o corretivo consertando que tiver borradinho. Depois que a gente corrigiu a sobrancelha, a gente vai vir aqui embaixo, toda a pálpebra dela. A gente vai fazer a marcação embaixo da sobrancelha com um pincelzinho de língua de gato pequeno. Com a mão leve. Aqui no finalzinho, gente, a gente faz uma demarcação onde a gente quer que essa sombra pare. Por quê? Isso aqui facilita pra gente e delimita onde a gente vai parar com a sombra. Daqui pra baixo não tem produto, então normalmente o produto ele não fica tão fixado na pele. Então depois pra você fazer a limpeza aqui, fica bem mais tranquilo. Depois que eu faço, eu gosto de dar batidinhas com o dedo, para poder uniformizar o produto e tirar o excesso também. Aconselho a sua cliente a estar sempre com o olho fechado, porque se ela ficar abrindo e fechando o olho, vai dar aquele, como se fosse uns risquinhos aqui de produto que ele desce, e aí depois toda hora você tem que ficar consertando com a pontinha do dedo, então é legal que ela mantenha o olho fechado. Bom, com aquela paleta de 180 cores, que é fácil acesso para qualquer maquiador, principalmente os que estão começando, tem várias cores de sombra, eu vou utilizar essa sombra bem laranjada aqui, ó, e aí depois vocês vão entender o porquê. Porque quando eu misturo o pretinho com o laranjado, ele me dá um tom de marrom. É bem legal essa transição de cores. Então a gente pega com um pincelzinho de esfumar. A gente vai marcar todo o côncavo dela. Com essa sombra. Com a mão bem levinha, a gente vai esfumando, trazendo pra dentro. Na pálpebra móvel também pode trazer. Vai pegando a sombra aos poucos e depositando e vai esfumando. Esfuma o máximo que puder. Quanto mais esfumado, mais a maquiagem fica bonita.
para iluminar a sobrancelha eu vou utilizar a Vanilla da MAC. Eu gosto bastante de iluminar com essa Vanilla. Mas tem a Nylon também da MAC, que é muito boa. E também vocês podem utilizar outros tons também. Se não for essa da MAC, você tiver outro iluminador aí, também serve bem. Eu gosto muito dela. Então eu utilizo bastante ela nas minhas maquiagens. Ó. Volta com o pincelzinho do laranjado que você utilizou para fazer o côncavo. Esfuma, não precisa de colocar mais produto, só esfuma porque já tem o restinho de produto, só mesmo para poder misturar o tom do iluminador com ela. Pincelzinho língua de gato e o produto da Catarina Hill, que é aquele clau branquinho. Pode ser algum outro também, não precisa ser da Catarina Hill, tá? Passo bem pouquinho de produto aqui, ó, no cantinho interno do olho. E vem com o dedinho também. Ó. Por que do clau branco? Porque todo o fundo branco, ele te dá o tom real da sombra, como se você fosse pintar um quadro e aí o fundo é branco. Com o fundo branco você consegue ver as cores mais nítidas. Então como se você estivesse uniformizando o seu quadro. E aí a sua sombra vai ficar até mais viva, mais bonita. No cantinho interno eu usei essa asa de borboleta da Art Makeup, mas eu não sei o número dela. Ela é assim branquinha com alguns grânulos dourados. Não é difícil de vocês encontrarem o nome dela na internet não, porque a minha soltou o número, tá? A gente vai pegar esse pincelzinho aqui, é o da Naked, aquele que vem na paletinha da Naked. Mas qualquer pincelzinho assim, mais delicado que você tiver, serve também. A gente vai aplicar aqui, ó, bem no cantinho. Tá vendo? Ela dá um tom bem dourado, bem lindo. Com o pincel que a gente utilizou, o laranjado, a gente vai voltar no laranjado e vai passar mais um pouquinho aqui, ó, no meio da pálpebra móvel. A gente vai pegar uma sombra preta qualquer, eu vou utilizar da paleta de 180 cores, tá? Uma preta fosca. Aí você vai vir aqui, ó, no cantinho externo aqui, ó, e vai depositar essa sombra, ó, com batidinha, tá? Depositou a sombra preta, vem com um pincelzinho maior de esfumar. E a gente vai misturar esse tom de preto com um tom de laranja. Vai dar um tom de marrom bem bacana para a pele morena. A pele morena, eu sempre gosto de maquiar com tom quente. Eu acho que fica mais legal, porque dependendo da sombra que você coloca, ela puxa assim meio que pro chumbo. Então, acho que tem que tomar muito cuidado com a sombra que vai aplicar, porque dependendo não fica legal. Isso na minha opinião, claro, né? Volta com o pincelzinho com a sombra preta. E vai esfumando. Gente, a conversa no fundo é porque tá tendo atendimento no salão, então se vocês escutarem as vozes das meninas é porque as clientes estão conversando lá fora, tá ok? Vou delinear o olho dela com um delineador em gel. Eu gosto muito de usar o delineador em gel.
E no finalzinho eu não vou fazer, novamente eu não vou fazer o puxadinho de gatinho. Por quê? Porque essa maquiagem, a proposta dela também é um esfumado no fundo. No finalzinho dela eu quero esfumar tudo. Então eu quero que o delineado encontre com o preto que está esfumado, tá? Início bem fininho e depois a gente vai engrossando. Volta com o pincel de esfumar. E ó, no finalzinho a gente vai dar uma esfumadinha aqui. Voltei de novo com o pincel com laranja, com a cor laranja, e vai esfumando. Muitas das vezes a gente vai ter que voltar com um pincel, voltar com outro, de acordo com a necessidade, tá? Não pode ter preguiça, porque, como eu sempre falo, quanto mais você esfuma, mais bonito fica a maquiagem, tá? Aí, seguinte, tem o iluminador da Catarina Hill, mas pode ser qualquer glitterzinho que você tem aí que puxe o fundinho pro dourado. Aí pode ser com cotonete ou pode ser com um pincel menorzinho. Esse aqui é o E36 da Sigma, mas pode ser com cotonete mesmo. Bem pouquinho produto, só para dar um brilho. Eu venho só encosto aqui, só para dar um tchan. Colar o cílio, a gente vai medir o cílio nela, né? Mediu, corta, passa a colinha, espera secar uns 45 segundos e aí a gente vai colar esse cílio. Vanessa, sempre, gente, deixa a cliente, pede a cliente para ficar com o olho bem fechadinho, não abrir o olho enquanto o cílio não seca, porque senão pode atrapalhar na hora de colar, tá? Outra coisa, não coloca o cílio, passou a cola, já vai colando o cílio. Se você fizer isso, você vai borrar a sua maquiagem, o cílio não vai colar direito. Então você tem que passar a cola, uma quantidade assim que não seja pouca, mas também que não seja demais. E aí você deixa essa cola secar um pouquinho, uns 45 segundos, para depois você colar, tá? Para cortar o cílio, gente, é muito simples. O início do cílio é sempre as cerdinhas, os fiozinhos são sempre menores, do menor para o maior, tá ok? Então a gente não vai cortar nos fiozinhos menores, a gente vai cortar no final, como se fosse assim, ó. O cílio começa a parte interna menor e a parte externa vai aumentando. Então a gente vai cortar na parte externa. Depois que você mediu, com a tesourinha mesmo, você vem e corta. Aí você vai contar, porque você consegue ver os nozinhos certinho. Aí você conta 3, 2, 4, aí depende do tamanho do olho da cliente, tá? É bem simples, não tem segredo não. Vamos colar o cílio, sempre da parte externa para a parte interna. Vem devagar, fixa. Tem gente que gosta de colar o cílio com a pinça, eu não consegui adaptar. E aí cada um faz do jeito que se adapta melhor. Não significa que um jeito é certo, o outro é errado, não. Abre o olho, Dani. Depois que o cílio colou, eu vou pegar um demaquilante, eu gosto dele oleoso, e aí eu vou limpar todo o resquício de sombra que passar embaixo, lembrando que eu deixei fazer a pele no final. Por quê? Porque aí eu não tenho problema, por exemplo, de cair sombra preta e manchar a minha pele, eu tenho que ficar retocando pele. Então eu prefiro fazer assim, eu acho que eu ganho tempo, eu acho que eu economizo produto e eu me adaptei assim. Mas se você gostar de fazer a pele primeiro, também não tem nenhum problema. Tá? Vou tirar o excesso aqui da sujeirinha. No finalzinho aqui, ó, eu gosto de colocar o algodão na pontinha do dedo indicador. Aí eu seguro firme e levo.
Pra tirar a oleosidade, aí eu vou usar uma loção astringente ou uma loção de limpeza qualquer. Porque senão, na hora que a gente passar a base, aí vai dar problema com o produto oleoso, tá? A pele dela já estava limpa, então eu vou só retocar o primer aqui onde eu limpei. Eu utilizei o primer da Mary Kay também. A modelo tem uma pele muito boa, então ela não tem muita olheira. Na verdade, ela não tem olheira para fazer correção. A pele dela é uma pele bem tranquila. Eu não fiz marcação, porque eu quis fazer também uma pele mais leve. E aí, eu espero que vocês gostem da proposta. Mas se a modelo de vocês, a cliente de vocês, estiver com a olheira muito funda e tudo mais, vocês vão repetir todo aquele processo do corretivo, entendeu? Aí vocês podem adaptar a maquiagem aí do jeito que vocês acharem que fica melhor. Gente, eu vou utilizar nela a base da Mary Kay Bronze 1, tá? A mate também. Pincelzinho de base, tá? Pode ser esponjinha, tem gente que faz com o dedo, aí depende. Eu gosto de dar alguns retoquezinhos assim em lugares menorzinhos, às vezes eu uso os dedos, mas eu evito usar muito a mão, tá? Ó, movimento não é circular, não é vai e vem, sempre pra baixo e batidinha, pra baixo dando batidinha, não varrendo a base, tá? Porque o correto é dar a batidinha e sempre em direção do pescoço aqui. Se eu fizer movimento circular ou se eu fizer vai e vem, ao invés de você depositar a base, você vai estar retirando. E aí vai dar aqueles marquinhos, aqueles risquinhos que dá na base. Não fica legal, tá? Na testa, do lado esquerdo pro lado esquerdo, do lado direito pro lado direito. Não tem muito segredo, não. Não estou utilizando corretivo nela porque a pele dela não tem olheira. Não achei que fosse necessário, para não pesar muito, que ela vai usar maquiagem de dia. Então não achei necessário. Mas como eu já falei, se a cliente de vocês precisarem, vocês aplicam. Tem outros vídeos aí, vocês podem olhar direitinho a preparação da pele. Depois eu vou ver se eu gravo um vídeo só com preparação de pele, explicando um pouquinho de marcação. Fazer a marcação, pontinha da orelha, direção à boca. A gente para sempre 2 dedinhos da boca, tá? Vou utilizar, fazer com pó, não vou fazer com produto pastoso nem líquido não, porque a minha intenção é ficar mais leve, tá? Ó, marquei, puxei, com um pozinho mais escuro, tá? Sempre na diagonal, em direção à boca. Afino aqui o pescoço, finalzinho da orelha aqui, direção ao queixo. Testa, no friso. Vou utilizar o delineador também para fazer a parte interna aqui, ó. Pega uma sombra preta, a gente vai esfumar aqui, ó, abaixo da linha d'água. Esfuma com a mão leve. Esfumou com a sombra preta, a gente vai vir abaixo com a sombra laranja. Pra fazer a composição de tom. Abaixo do pretinho. Vou utilizar aqui embaixo, na orelha dela, um
pozinho que ele é translúcido da Mary Kay, olha lá em cima. Ele é branquinho assim, mas depois quando ele espalha, ele não dá tom, ele é só mesmo para matificar a pele. Vou usar aqui na ponta do nariz e no pontinho do queixo. Testa. Blush, eu escolhi esse rosinha da MAC, ele é mais queimadinho. Rímel, fecha o olho. Eu gosto de passar com o olho fechado. Eu venho aqui com o dedo, levanta a pálpebra móvel dela. Ó, e o seu próprio dedão, ele já te ajuda para você não sujar a pele dela, que muitas das vezes acontece se o cílio for muito grande. Aí a gente vai unir o cílio dela com o cílio postiço. Abre, olha assim. Eu escolhi o batom Diva da MAC. Aí o batom é bem particular. Você pode escolher se quiser um mais clarinho. O pincel que eu estou utilizando é o E50 da Sigma. Se borrar, volta com a cor que foi utilizada na pele. Pincelzinho de língua de gato. E a gente vem corrigindo. Essa técnica ela é legal você utilizar ela tanto para marcar um pouco mais, se você não quiser delinear com lápis, quanto para consertar alguma borradinha que você porventura possa ter dado, né? Para finalizar, eu vou passar no cantinho interno dela, aqui assim, ó, no cantinho da lágrima aqui, um pouquinho do iluminador da Catarina Rio. Aí pode ser algum outro que vocês tenham aí, tá? Olha assim, só para dar uma iluminadinha no cantinho do olho dela aqui. Eu tava esquecendo de afinar o nariz. A gente vai pegar aquele que a gente fez, o pó escuro que a gente fez as marcações. A gente vai fazer um risquinho aqui. Depois a gente vem, pode ser até com o dedinho mesmo, esfumando. Depois a gente vem com o iluminador, assim, os pontos altos. Então, pessoal, gostaram? Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Na medida do possível, eu vou estar respondendo vocês, tá ok? Vou deixar também o endereço das minhas redes sociais. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se você puder, compartilha nas redes sociais e me ajuda a divulgar, tá ok? Um beijo, até a próxima!